Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. E as reuniões marginais dos comitês de monitoramento continuam. Base legal, regimento interno, outras bases são completamente rasgadas. E rasgadas por pessoas que foram lá e assinaram, como é o caso do regimento interno. Pessoas que não respeitam o contraditório, opinião divergente, que colocam em prática tudo aquilo que vem na sua cabeça. Pessoas que agem como vampiros, literalmente como vampiros. Você mostra a base legal, eles não gostam de base legal, eles detestam base legal. Para eles, como eu disse, é o que vem na cabeça deles. No dia 8 de outubro de 2024, aconteceu mais uma dessas reuniões marginais, a qual nós estamos aí mostrando a verdade de tudo que vem acontecendo, inclusive encaminhando essas verdades para o Ministério Público, a qual esperamos um dia, quem sabe, uma atitude, já que esses comitês já têm mais de 2 anos de criados, né? São 4 blocos, são 4 comitês de monitoramento, e mesmo após a sua criação, mesmo após esses 2 anos, não conseguem atuar por conta dessas ações desses indivíduos, né? Ações marginais, ações bandidas, ações criminosas, onde esses indivíduos acusam, caluniam, difamam de forma covarde. E mesmo depois de nós apresentarmos as verdades, eles têm a cara de pau, a falta de vergonha na cara de dizer: não, nós somos santos, vocês não estão vendo aqui a auréola, mas nós somos santos, o errado é ele que anda fazendo. Só que eles não apresentam nada, eles só acusam. Acusar, mentir, olha, mentem sistematicamente. Eles mentem, depois eles mentem para desmentir a mentira com mais mentira e continuam mentindo. Mentir e respirar para essas pessoas é a mesma coisa, é algo normal. E como não somos robôs, né? Porque robô daria certas informações, igual alguns jornalistas de alguns jornais, né? Ele dá uma informação boa e uma informação ruim com o mesmo semblante, né? Com a mesma face. Não precisaria nem de ter certas emissoras de televisão a imagem do jornalista, né? Bastaria colocar uma imagem, né, de inteligência artificial e botar um texto ali para ler, tá tranquilo, não é? Porque a pessoa dá uma notícia boa e a notícia ruim com a mesma aparência, só pode ser robô. Como nós não somos robôs, até porque nós estamos sendo publicamente a toda hora acusado, difamado, caluniado, né, por essas pessoas, no mínimo, vamos usar o nosso direito de dar a informação de forma irônica, debochada, porque isso ainda nos é garantido, né, no Brasil. E o mais interessante disso, os senhores vão ver, os senhores vão assistir nos vídeos que nós vamos apresentar da reunião que ocorreu no dia 8, que mesmo nós apresentando, né, estamos ali apresentando as verdades, as marginalidades, onde essas pessoas são omissas, coniventes, estão comungando ou são covardes. De qualquer maneira, né, estão ali validando esse processo marginal. Ao invés dessas pessoas se sentirem, né, envergonhadas, não, elas se sentem constrangidas por estarmos aí apresentando a verdade. No decorrer da reunião, o senhor Morvan Nobre, aí eu bato palma para o senhor Morvan Nobre, apresentou algumas situações de descumprimento da principal base legal dos comitês de monitoramento, que é o regimento interno. E essas pessoas que assinaram, no caso os presidentes, são os primeiros a rasgar o regimento interno que eles assinaram. É algo, o cúmulo do absurdo, já deixou de ser há muito tempo. E eles ainda têm a cara de pau de dizer: não, mas tem um artigo, mas eles não apresentam o artigo. Eles não dizem qual artigo, qual a letra, qual inciso, não. Eles dizem que tem. Diferente do senhor Morvan, que foi lá e mostrou no artigo, no capítulo tal, na linha tal, ele apresenta tudo. Já outra pessoa diz: não, não, tem lá não sei o que, bababá, mas não apresenta nada. É sempre assim, narrativas, né? Sempre narrativas para validar aquilo que sai da cabeça dessas pessoas sem nenhuma base legal. E como dissemos, nenhum processo marginal. Processo marginal é aquele processo que não está no centro, está à margem, nesse caso da lei e do próprio regimento interno que essas pessoas assinaram.
Vamos à parte da fala do senhor Morvan, onde ele faz algumas cobranças e constata aí algumas situações de descumprimento do regimento interno. Vamos à fala aqui do senhor Morvan Nobre. Morvan, por favor. Não, é o seguinte, em relação a essas questões aí que está falando, todo esse caminho, né, que você, Adriana, falou, né, que já tem várias cartas, vários ofícios, que o Ministério Público já foi acionado e tudo mais, eu acho que é importante que esse assunto venha à baila nas reuniões. Entende? Eu propus isso em várias reuniões para que fosse assunto de pauta, para a gente exatamente ter um resumo de qual é o status, quais foram as cartas que foram mandadas, quais não foram, em que locais estão, entende? Principalmente em relação a essa questão do verificador independente, mas em relação a outras também. Para que a gente possa, a partir daí, traçar uma estratégia de ação. Entende? Como agir, onde cobrar, onde cutucar, não sei. Aí vai ser o caso, vai se criar um grupo de trabalho, não vai? Mas eu acho que é importante que a gente tenha o status de como é que está isso aí tudo. Então, eu peço que na próxima reunião, que seja ponto de pauta, apresentar como é que está o andamento de cada uma dessas cartas que foram enviadas, fazer um resumo, né, do que foi enviado, onde é que está, para a gente poder pensar qual é o caminho que a gente faz, tá certo? E a outra questão é em relação à pauta em geral. Eu acho que é importante a gente fazer o que está no regimento, que é aprovar a pauta no final de cada reunião. Porque cada reunião que vem, de repente a gente recebe pelo WhatsApp tal qual é a pauta, mas ela não foi discutida. Entende? Até eu falo, não é uma pauta, é uma proposta de pauta. Porque se ela não foi aprovada, ela teria que ser aprovada no início da reunião. Mas acaba que a proposta de pauta se torna a pauta. Então eu acho que é importante que a gente passe a discutir, no final de cada reunião, qual é a pauta para a próxima. Tá? E aí eu já nessa, eu coloco como proposta de pauta para a próxima reunião que seja apresentada a situação dessas cartas que foram mandadas em relação ao verificador independente, as que foram encaminhadas para o Ministério Público, ou seja, a gente tomar um pé desses pontos, para mim, são os fundamentais, né? Ou seja, para a gente monitorar, a gente tem que ter elementos. Perceberam? O senhor Morvan Nobre cita o artigo, né, a base legal, que é o regimento interno. A senhora Adriana Soteiro, que está ali presidindo essa reunião marginal, simplesmente questiona o senhor Morvan Nobre, né? Não, mas tem um artigo assim que pode, que não pode. Ela questiona. E o senhor Morvan Nobre retruca, né, apresentando aí a base legal. E só um dado. Essa reunião do dia 8, ela aconteceu, não foi verificado o quórum, porque toda reunião ela tem que começar você verificando o quórum, para dar continuidade à reunião, até para aprovar aquelas situações que precisam de aprovação. Numa escamoteada, e aí você percebe, né, os argumentos, a pessoa gagueja muito quando vai falar, não, vamos deixar para contar o quórum depois, quando chegar na votação. Olha só que ridículo. Olha só que situação. A reunião tem que começar contando o quórum. E o quórum tem que ter, inclusive, paridade na hora de votar. Porque senão é só um segmento que leva, né? Se você não colocar a paridade. Isso tudo está no regimento interno. Mas eles começaram a reunião, não contaram o quórum, né? Não viram se tinham paridade, votaram, aprovaram atas, aprovaram encaminhamentos para a próxima reunião. Isso sem quórum, sem paridade, sem nada. Ou seja, rasgaram o regimento interno e tipo assim, não, aqui é a gente que manda, nós somos dono aqui dos comitês, nós fazemos o que queremos. Legalidade para nós, não queremos nem saber, nem aquela que nós assinamos. Né? É desse jeito que acontecem as reuniões dos comitês de monitoramento. E quando nós apresentamos a verdade, ele está nos constrangendo. E pior, essas pessoas que se sentem constrangidas, elas nem aparecem, né? Você só ouve a voz. Eles não gostam de aparecer. Eles falam em nome da sociedade, mas na surdina, na sombra. Ninguém pode ver eles não, porque se vê, né, a face, pode ir lá, aquele camarada lá que está nos representando, mas aí eles ficam na sombra. E a gente vai apresentar um desses aqui, né? Mas vamos a segunda parte do senhor Morvan Nobre, onde ele fala da base legal e retruca, né, a senhora Adriana Soteiro, que continua insistindo que dentro do regimento interno
tem lá um artigo que dá a ela, né, o poder de fazer o que ela fez, né? Uma ação marginal. E aí, senhora Adriana Soteiro, nosso canal está à disposição. Se a senhora achar esse artigo, né, que contraponha a argumentação do senhor Morvan Nobre, estamos aqui para recebê-la e vamos abrir o espaço para que a senhora apresente o artigo, né, o inciso, o parágrafo, que garanta essa sua fala, porque nós procuramos no regimento interno. Olhamos o regimento interno de cima para baixo, de baixo para cima, e não achamos nada que garantisse essa sua afirmação nessa sua fala. Mas vamos ao segundo momento do senhor Morvan Nobre, que, mais uma vez, Morvan Nobre, de parabéns, está aí tentando, né, colocar em prática a base legal dos comitês de monitoramento, que no caso é o regimento interno, que vem sendo aí rasgado esse regimento interno, justamente por aqueles que deveriam primar pelo cumprimento do regimento interno, já que eles assinaram, que são os presidentes, né? Mas eles assinaram, eles rasgam, passam por cima, eles que mandam, o comitê é deles, né? Mas vamos o segundo momento do senhor Morvan Nobre. Tem aí o que quer falar depois. Morvan, a sua fala, como você já está na quinta fala, eu vou pedir para a Ilka, que está na sua na segunda, que ela encaminhe a dela, e aí, na sequência, você faça a sua. Pode ir lá. Adriana, é só um detalhe, porque é sobre o que você acabou de falar. Tá? É artigo 19, inciso 6, B. Organizar a pauta junto aos membros do Comitê de Monitoramento ao final das reuniões, encaminhando-as com antecedência mínima de 10 dias corridos da região seguinte aos membros. Tá? Isso está no Mas há regimento, também um tá? artigo que diz que não precisa isso, a gente pode aprovar durante a reunião, tá? Mas está no regimento, artigo 19, inciso 6B. Tá? E eu acho importante que isso seja feito com antecedência, porque toda reunião a gente é surpreendido com uma pauta que já vem pronta, mas tudo bem. Sim, só isso. Perfeito. Perceberam? O senhor Morvan Nobre fala e aponta aí a base legal, que é o regimento interno. E a senhora Adriana Soteiro, não, tem lá um artigo que também garante que a gente pode fazer. Ou seja, como é que pode isso? Tem um artigo que diz que tem que ser desse jeito e tem outro que diz, não, você faz o que você quiser. É sério que isso está no regimento interno? Pode, mas não pode? Como é que se entende? Como é que se explica isso? No mesmo regimento interno, você tem um artigo que determina uma situação. E tem um outro artigo que diz, não, você faz o que você quiser. Foi o que a Adriana Soteiro, né? A doutora Adriana Soteiro afirma. E aqui nós estamos falando direto para a doutora Adriana Soteiro. Procuramos no regimento interno e não encontramos. Se a doutora puder apresentar, agradecemos e o canal está aberto. Mas vamos à base que o senhor Morvan Nobre, no caso, o regimento interno. Vamos analisar o regimento interno que foi apresentado pelo senhor Morvan Nobre, a qual a senhora Adriana Soteiro simplesmente diz, não, mas tem uma outra base. Vamos lá. Aqui está a base, né, do regimento interno, citada pelo senhor Morvan Nobre. Ele só esqueceu de dizer o seguinte, que essa base está na seção 3 da secretaria. Nós somos o secretário do Comitê de Monitoramento do Bloco 4. Uma atribuição que nos foi surrupiada, nos foi retirada. Nunca conseguimos exercer o papel de secretário do Bloco 4, porque a senhora Adriana Soteiro simplesmente se apropriou. É ela que faz tudo, ela que determina tudo, e a galera vai lá seguindo ela cegamente, né? Se tiver um precipício, vai cair todo mundo e se, né, arrebentar lá no fundo do precipício. É desse jeito que está sendo tocadas as reuniões dos comitês de monitoramento e principalmente do Bloco 4, né? Que ela simplesmente cesseou a participação. O grupo criado do Bloco 4, ela determinou para a Secretaria Executiva, abre uma hora, né, abre meio-dia e fecha uma hora. Ou seja, ela determinou que é assim que eles agem. E nós vamos mostrar isso aqui, né? Eu quero assim, eu faço assim, eu que tenho que determinar, é tudo eu, é tudo deles, né? Sendo que eles não se representam, eles representam o colegiado. O colegiado não deu um cheque em branco para essas pessoas. O colegiado é composto de instituições, né? Essas instituições, ela tem seus estatutos, seus CNPJ,
Então, essas instituições é que deliberam. É ali onde é feita a procuração, para que os presidentes representem esse colegiado, né? A procuração do comitê é feita através da ata de assembleia. E aí é dada àquele presidente a condição de representar até externamente aquele colegiado. Mas eles não agem assim. Eles saem representando, fazendo acordo, assinando tudo, em nome do colegiado que não sabe sequer o que eles estão fazendo. E quando eles são descobertos, se sentem agredidos, constrangidos, né? A gente vai ver isso também ainda hoje. Mas vamos lá, aqui está a parte, né, que é a da secretaria. E o que o senhor Morvan citou justamente está aqui, ó. Justamente está aqui, vamos lá. Tá aqui, ó. A B, né? Organizar a pauta junto aos membros do comitê de monitoramento ao final das reuniões, encaminhando-as com antecedência mínima de 10 dias corridos da reunião seguinte aos membros. E aqui cabe, né, a secretaria, aí nós estamos acrescentando aqui para os senhores terem essa informação, expedir e convocar a convocação das reuniões ordinárias do comitê de monitoramento com antecedência mínima de 15 dias corridos da data da reunião, mediante ao envio de correspondência e correio eletrônico, com a respectiva resposta de confirmação pelo mesmo meio, além da publicação no site eletrônico da Agenersa, sendo facultada a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Então percebam que a base aqui é clara. E foi o que o senhor Morvan Nobre citou, que ao final de cada reunião se produza e se aprove a pauta. Isso está no regimento interno. Mas aí a senhora Adriana Soteiro, não, mas tem um outro artigo, só que ela não apresenta nada. Ela não apresenta nada. Nas reuniões, inclusive no vídeo anterior, que nós vamos deixar o link aqui na descrição desse, no vídeo anterior, quando eu falo sobre a pauta, o senhor Licínio e o senhor João Ricardo diz, mas qual artigo? Eles presidem os comitês de monitoramento, mas eles, e aprovaram, eles assinaram o regimento interno aprovado. E você cita o regimento interno e eles não sabem do artigo, não sabem do que você está falando. O senhor pode me falar qual é o artigo? Eles não sabem. São essas pessoas que estão presidindo aí, né, os 4 blocos dos comitês de monitoramento. Isso é vergonhoso. E são arrogantes. Eu sou doutorado, eu sou a presidente, eu que mando. É desse jeito. E se você não caminhar com a gente, você tá destemperado. Porque tem que estar no tempero deles, né? Como o Licínio falou, que eu sou destemperado, né, Licínio? Porque eu não tenho o seu tempero e não quero ter nunca, jamais. O tempero da minha instituição, inclusive, está lá no nosso papel timbrado. Em defesa da legalidade, em defesa dos direitos e o cumprimento da legalidade. Esse é o nosso tempero, Licínio. E vocês não gostam de cumprir a legalidade. Nem o regimento interno que os senhores assinaram, vocês cumprem. Quem dirá as demais legalidades, né? Que os senhores não tiveram participação. É desse jeito. Mas aí o senhor Morvan Nobre, ele fala uma coisa aqui, o que comprova o que nós viemos falando em algumas reuniões. Sobre o comitê de integração. Não existe comitê de integração. O que existe é a comissão de integração. Mas eles, para escamotear e dar uma, né, digamos assim, validar as reuniões marginais, eles criaram, sem base legal, o comitê de integração. E mesmo nesse comitê de integração, nessas reuniões marginais, você não vê número de pessoas. Essa reunião do dia 8, tiveram ali, de fato, umas 10 pessoas. Uma reunião integrada, 4 blocos de comitê. Você teve aí uma base de 10 pessoas, porque você tem que tirar a secretaria executiva, o MP que não vota, as prefeituras e a sociedade que estava ali participando. Então, se você tirar esse pessoal, sobrou quem? De 4 blocos, de 4 comitês. E eles fazem isso porque eles estão ficando tão mal na foto, tão mal, por conta dessas ações marginais, que as pessoas estão se afastando. O comitê não anda. Não anda. E elas se afastam. Inclusive, eles estão indo bater na porta para chamar as pessoas para participar, porque está ficando vergonhoso.
Tá vexatório as reuniões dos comitês. Mas eles são arrogantes, eles não conseguem enxergar, não. É uma lobotomização feita que eu vou te falar nesse pessoal. Só pode. Não tem outro entendimento. E eles continuam arrogantes, mentindo sistematicamente. Com uma cara de pau que você fala assim, não é possível. Vamos à fala do senhor Morvan Nobre, a terceira participação dele. Depois a gente faz um comentário. Outra questão é que os acréscimos que foram feitos em relação ao que foi proposto pela Genersa, por mais que sejam relevantes, né, porque são os 4 comitês, não é um comitê só, eu acho que talvez enfraqueça um pouco a ideia do comitê de integração, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que um dos grandes trunfos que a gente conseguiu na construção do regimento, né, é essa ideia do comitê de integração, porque a gente está conseguindo unir forças, né, para um objetivo comum, que a maior parte dos objetivos são iguais, né, para todos os comitês. E aí parece que segmenta lá um pouco, até em relação o que a Genersa tinha escrito originalmente, na proposta dela. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para manter essa força do comitê de integração, porque eu acho que ele é muito importante os resultados. Senhores ouviram? Comitê de integração. Não existe comitê de integração. Foram criados, né, 4 blocos, 4 comitês, publicado em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. E nenhum bloco de integração. O que existe e consta no regimento interno é a comissão de integração. Vamos mostrar aqui, é interessante nós mostrarmos no regimento interno o que de fato existe. Aqui está o regimento interno, vamos descer até a comissão de integração, né? Aqui. Olha o que está escrito aqui. Seção 5 da comissão de integração. A comissão de integração será formada por 2 membros titulares aos respectivos suplentes de cada comitê de monitoramentos eleitos por votação em plenário. Ou seja, se temos 4 blocos, 2 membros por bloco, 8 membros. Se a comissão de integração, não existe bloco de integração, senhor Morvan Nobre. Não existe. Existe comissão. Qual é o papel, o que compete à comissão de integração? Tá aqui. Analisar e identificar temas comuns entre os 4 blocos, organizar reuniões conjuntas, sempre que forem tratados temas comuns previstos nos contratos de concessão dos serviços, de modo que esses sejam votados em plenária única, respeitando a paridade dos votos proporcionais entre os comitês. Ou seja, quando se identificar um tema comum a 2, a 3 ou aos 4 comitês, é feita uma reunião plenária em conjunto, e aí você tem que ter paridade para votação, e a paridade não é é de cada bloco, então cada bloco vai ter que apresentar os seus membros, o seu quórum e sua paridade, para que esses 4 possam votar naquele tema comum. Isso é o que está escrito no regimento interno. Tá? E no artigo 24, né, da seção 5 da Comissão de Integração, e não bloco de integração, o senhor Morvan, que não existe, no artigo 25 diz que o mandato dos membros da Comissão de Integração terá vigência coincidente com os mandatos dos membros dos comitês. Entendeu, senhor Morvan Nobre, que não tem bloco de integração? Não existe base legal para bloco de integração? O que existe é uma comissão de integração, senhor Morvan Nobre. Mas é desse jeito que as coisas estão sendo tocadas. Eles pensam, criam, passam por cima da base legal. Base legal é igual o crucifixo pro, né, o chupador de sangue, o vampiro, para essas pessoas. Eles não aceitam base legal, nem aquelas que eles aprovaram. Tem lá assinatura, inclusive, com GOV, né? Que eles vão lá, pegam o GOV e assina, para dar um peso maior. Aí depois mesmo rasga, passa por cima. É o que eu quero, porque aqui é o que manda. É tudo eu. Eu vou mostrar nos textos dele, é tudo eu não aceito, eu não quero, eu não determino, é tudo assim, eu.
né, que eles falam. O plenário é quem? Não, o plenário não existe, aqui é eu que mando, desse jeito que os presidentes dos comitês de monitoramento estão se comportando, né? E quando nós apresentamos, olha, está nos constrangendo. Eles tinham que ter vergonha, né? Mas não. Vergonha eles tiram do dicionário e botam lá no lugar da vergonha constrangimento. É impressionante. Bom, o senhor JR, a todos os instantes, vem nos acusando, né, de apresentar, de falar e não comprovar. O que mais nós temos feito é comprovar tudo aquilo que falamos e verbalizamos. Seja no vídeo anterior, que vamos deixar o link aqui na descrição, sendo nos demais vídeos, nesse vídeo, todas as nossas falas e tudo que apresentamos tem prova, tem um contraditório irrefutável. Mesmo assim, o senhor JR, não, que ele apresenta, mas ele não comprova, até agora não provou nada. É sempre essas narrativas, né? Só que tem uma fala agora que justamente reforça e comprova tudo que nós estamos falando, de politicagem, de grupos paralelos, de articulação nesses grupos paralelos que tramam contra membros, né, do comitê de monitoramento, que tramam em ocupar, né, o comitê de monitoramento, que tramam, né, articulam, inclusive em entrar e se apropriar de outros espaços. É tudo feito lá nesses grupos paralelos, né, que eles chamam de rede. E aí tem a fala do senhor Aécio da FASE, que ele diz que a FASE é uma instituição do terceiro setor, uma instituição, né, social, né, que está ali pela sociedade. Só que ele esquece de falar que não é a sociedade na sua laicidade. É o nicho da sociedade, o nicho ideológico político, né? E nesse caso de esquerda, isso está mais do que comprovado por tudo que nós apresentamos e vimos, né, nos grupos paralelos aí da rede. Então, é um nicho político de esquerda, né, onde se você divergir de opinião, eles já te rotulam de direita, você é isso, você é aquilo. Eles não aceitam opiniões divergentes, né? O próprio Licínio falou, ele é destemperado, quer dizer, eu tenho que estar com o tempero deles, eu tenho que ser temperado com o tempero deles para que eles, né, nos aceitem. Senão eles nos excluem, como fizeram, né? Nos excluíram de todos os 3 blocos que eles criaram, diga-se de passagem, também de forma marginal, do comitê de monitoramento e da rede, que nós estávamos lá, né? Pensávamos que aquilo lá era algo sério. E quando nós vimos que não era, nós começamos a questionar e eles também lá nos excluíram, que eles fazem exatamente isso, como inclusive excluíram a ABCOM, né? Que esse senhor JR veio dizer que nós estávamos perseguindo a ABCOM, nunca fizemos isso. E eles, pelo contrário de nós, eles foi quem excluíram a ABCOM, que é a Associação das Concessionárias, excluíram dos comitês de monitoramento. Aí vem o senhor Aécio da FASE e faz uma fala que só comprova tudo que nós estamos falando, escrevendo, publicando, né, sobre os comitês de monitoramento. Mas vamos à fala do senhor Aécio da FASE e depois nós vamos fazer aí o nosso comentário. Vamos à fala do senhor Aécio. Não, primeiro, porque deve ter pessoas que talvez não conheça qual segmento que a FASE representa, né? Então, a FASE é a sociedade civil. E aí vocês já vão entender por que eu estou reafirmando isso. E a FASE, ela participa também da rede de vigilância popular em saneamento e saúde, junto com outras colegas, inclusive a Adriana, que preside, Licínio, JR, presidem os comitês. Perceberam? Os presidentes estão lá, nessa rede, que eles falam que é de vigilância em saúde, bababá, só tem politicagem. Só politicagem, é de dar náuseas. E se você questionar, como eu questionei, a politicagem, eles te excluem. Eles te excluem. Eu comecei a ver, sabe, publicações ridículas, politicagem pura. Aí eu comecei a questionar, eu falei, gente, peraí, esse grupo aqui não é para discutir questão de saúde, saneamento?
essas publicações não tem nada a ver. Era bloquinho da Mafalda, porque tem um vereador, se eu não me engano, do PSOL, né? Que faz aí o bloquinho da Mafalda. Era esse tipo de publicação. E pasmem, o Rio de Janeiro embaixo d'água. Foi naquele período que vários municípios do estado do Rio de Janeiro estavam embaixo d'água. E eles lá publicando o bloquinho da Mafalda, elogiando o deputado da Comissão de Saneamento, que é também do partido deles, né? Da ideologia política deles. E por aí vai, é só esse tipo de publicação. Mas eles colocam, não, isso aqui é o monitoramento de saúde, saneamento. História para boi dormir. Eles pegam um tema social, criam um grupo, aparentemente para discutir aquele tema, e ficam ali empurrando a ideologia política deles. Vão catequizando quem entra lá. E se a galera que entra não tiver anticorpos para entender e absorver isso, se abestalha, vai incorporando aquilo dali, depois está lobotomizado. Aí para de pensar, age igual a eles, né? Legislação não interessa, base legal não interessa, nem aquelas que eles assinam. Né? Nem a que eles assinam interessa. Eles construíram o regimento interno e eles mesmos passam por cima, rasgam e fazem o que quer. E aqui o senhor Aécio comprovou tudo que eu venho falando, né? Eu tô lá na rede, junto com a Adriana Sotero, com o Licínio, JR. Tamo lá na rede, né? Articulando, tramando contra, né? Membros desse comitê, excluindo quem diverge das opiniões deles. Tá aqui, senhor JR, né? O senhor diz que eu não comprovo nada, que eu não apresento nada. Tá aqui, mais uma comprovação do que vocês fazem lá na rede, lá nas articulações paralelas. Aqui comprovada pelo senhor Aécio, que ó, parabéns, senhor Aécio. Você trouxe aí, né? Tirou a cortina e mostrou a verdade. Que nós estamos aqui, né? Sempre mostrando a verdade. Nós mostramos a verdade. Falar a verdade é fácil. Mas o que eu tô falando é verdade. Prove. Eu vou trazer minha testemunha. Não, testemunha não serve como prova. Testemunha pode ter combinado com você, né, não? Pode ter conversado, ó, fala isso, fala aquilo, vocês ensaiam, chega lá, não, tô aqui apresentando minha testemunha. Não, testemunha não. Traga prova, documento, vídeo, áudio, traga prova. Eu aqui estou sempre apresentando provas. E mesmo assim sou eu que não presto, eu que calunio. É brincadeira não, né? É desse jeito que essas pessoas agem. Bom, essa reunião marginal, né, continuou, como nós dissemos. Aprovaram o que quiseram, inclusive ata, com participações, como foi o nosso caso, aprovaram atas onde nós tivemos a participação e eles aprovaram algo em nosso nome sem a nossa deliberação. Que coisa, né? E de outras pessoas que lá não estavam, né, nessa reunião marginal do dia 8. Aí me vem o senhor JR, João Ricardo, né? Nos acusando, nos caluniando, numa disfarçatez, num cinismo que, olha, só assistindo. Vamos ao senhor João Ricardo, conhecido como JR. Vamos à sua fala. Comentário sobre isso? Pode falar, JR. Não, é o seguinte, essas pessoas que vêm aqui, antes de elas virem aqui, eu vou lá no bairro delas. Então, além desse trabalho aqui, desse comitê, desta reunião, eu vou a Campo Grande, eu vou a Cosmo, Santa Cruz, Guaratiba, porque é a minha parte do bloco 3. Teve a prefeitura aqui de Itaguaí esteve presente aqui, Paracambi, porque eu fiz o convite e fui também fazer reunião com moradores lá. E tem outros membros desse comitê que já fizeram reunião nesses municípios. Então, isso aqui nada é... E, por exemplo, um dos problemas que nós tivemos com a pessoa que foi afastada é justamente isso, que ele não entendia por que a gente fazia isso se ele achava que tinha dinheiro, tinha alguma coisa. E aí chamou todo mundo aqui de bandido, de gente com interesse, de gente com grupo político, de gente fazendo isso e aquilo. Bom, até o momento o cidadão não provou. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente o interesse público, um bem público que é água e saneamento. É uma preocupação, não é uma brincadeira, não é um negócio aqui de política com A e B. É uma preocupação que existe e é verdadeira. Rapaz, é muito cinismo, né? E mais uma vez ele aí nos acusa de ter chamado de bandido. Eu não chamei ninguém de bandido. Eu chamo as ações. São ações bandidas, marginais, criminosas. Agora, parece que eles estão vestindo a carapuça, né? Aí ele diz que nós não provamos nada. O que estamos fazendo em todos os vídeos, relatórios que nós estamos produzindo é justamente comprovar e provar.
comprovar e provar. Inclusive, quando ele fala de política, a própria Assembleia que eles fizeram, no nosso relatório está lá, colocaram dois políticos, um deputado e uma vereadora, todos dois da esquerda, que é a ideologia deles. Todos eles têm uma única ideologia, de esquerda. Ou seja, até nesse momento, dentro do comitê de monitoramento dos 4 blocos, não tem paridade na ideologia política, né? Não tem paridade em nada. Até na ideologia política. São todos de ideologia política de esquerda. E quando você diverge, mesmo não tendo ideologia política, que é o meu caso, eu já ajudei a construir partido de esquerda. Radical. Como também já participei da construção de partido de direita. Eu cheguei na conclusão de que direita, esquerda, centro, se botar num saco e balançar, não separa. Eles dizem que são diferentes, mas são iguais. Né? Mais aqui, menos ali, mas são iguais. O objetivo é ocupar, né, enriquecer, tá por cima, o povo trabalhando e eles sendo bancados por esse povo que está vergonhoso. A população brasileira trabalha aproximadamente, uns dias 5, outros 6, eu já acredito que já até passou de 6 meses. Mas vamos botar aí 5 meses, 6 meses, é o que a população brasileira trabalha para bancar toda essa farra, né? Porque isso está sendo uma farra. A população paga para bancar todo esse sistema, inclusive o sistema de controle, Ministério Público. O salário de um promotor, de uma promotora, de um procurador, uma procuradora, não é baixo. E tem toda a estrutura, tem assessor, tem tudo ali à disposição. Qual o retorno que a sociedade tem? Eu estou falando só do MP. São vários no estado do Rio de Janeiro. E a cada dia surge mais um. E se nós somarmos aí isso ao setor judiciário, as secretarias, né, de governo municipal, estadual, legislativo, é muito dinheiro que a sociedade carioca paga. Para quê? O estado do Rio de Janeiro está vergonhoso. Balneabilidade, 0. O povo toma banho de fezes e urina, que esse povo dá, né, na sua casa, a descarga, ou quando lavam a louça, ou quando tomam banho. Porque as prefeituras recebem para tratar essa água usada, mas não tratam. Jogam nos rios, que se transformaram em valão, esses rios drenam para as 2 baías, de Sepetiba e a da Guanabara, que viraram 2 pinicões. É só botar a tampa que virou um pinico. Então você vai na praia tomar um banho e sai com coceira, né? Problema de pele, intestinal, porque você acaba bebendo aquela água que está cheia de cloriforme fecal e por aí vai. Então você paga uma estrutura violenta para quê? Qual o retorno que você tem? Qual o retorno? No comitê de monitoramento, por exemplo, desde o início, o Ministério Público está acompanhando. E está fazendo o quê? Vai esperar o quê? Promotores, no caso 2 promotoras. Gisela Pequeno e a doutora Nicolau, né? Fernanda Nicolau, se eu não me engano. Eu vou colocar elas aqui lá na frente, que tem um nome, né, das duas. E, inclusive, nessa reunião, quem participou foi a doutora Nicolau, né, do Ministério Público do GTT-SBDS, um negócio assim. A gente vai apresentar isso também lá na frente, né, todas essas informações para que os senhores fiquem sabendo, né? Porque isso faz parte da transparência, da informação, do acesso à informação. Quem é que está representando você? Quem é que está nos representando? Não é verdade? Isso faz parte. Então a gente vê lá o Ministério Público acompanhando tudo e essas pessoas continuam com as suas ações marginais, fazendo o que quer. O comitê não cumpre com o seu papel, mas o Ministério Público está lá, observando tudo. Aí você fala assim, bom, estão esperando o quê? Para fazer justiça. Promotor de justiça? Coloque a base legal para funcionar, promotora. Coloque a base legal para funcionar. Que eu acho que é isso que a sociedade espera. Porque todo mês tem que bancar o MP. Pô. E qual o retorno? Né? Mas é desse jeito. E o senhor JR, João Ricardo, ainda diz que está batendo de porta em porta. Ele agora explicou, porque teve uma reunião que nós perguntamos à senhora Adriana Soteiro como é que as pessoas estavam indo para a reunião, já que o link, a reunião é privada. Essas reuniões que deveriam ser públicas, que é um comitê que decide questões sobre a coletividade, então deve ser obrigatoriamente pública, mas o link não é público. O link é enviado só para os membros, que é mais uma, né? É mais uma marginalidade no processo. Ou seja, se a sociedade quiser participar, não participa. E aí nós fizemos a pergunta para a senhora Adriana Soteiro, o senhor Licínio falou, não,
Ela responde se quiser. Agora você vê, né? Você faz uma pergunta, a pessoa está presidindo o comitê, representando a sociedade. Você faz uma pergunta na cabeça deles, ela responde se quiser. Não, ela é obrigada a responder. Se ela está ali representando a sociedade, seu Licínio, ela é obrigada a responder. Porque ela não está ali se representando. Se ela tivesse se representando, ela poderia se dar o direito, né, de não responder. Mas, como representante da coletividade, ela é obrigada. Senhores, pergunte se ela respondeu. Não respondeu. Mas hoje o senhor JR respondeu, porque ele sai batendo de porta em porta, chamando as pessoas para irem lá participar. E veja o ridículo, né? Os comitês de monitoramento agora viraram uma agência de reclamação da água do rio, que não é o papel do comitê. O comitê tem que avaliar a documentação e o processo de concessão. Bastaria o comitê solicitar à Genersa, que é uma informação pública, e a Genersa é obrigada a fornecer, quais são as reclamações, qual área que está vindo a reclamação, que tipo de reclamação, e aí sim, os comitês criarem uma comissão, se debruçar sobre essas informações e começar a perguntar à Genersa e perguntar às concessionárias por que isso não foi resolvido? Por que esses questionamentos são feitos cotidianamente e vocês não resolvem? Pô, vamos colaborar aqui para resolver esse estresse. Agora não, o senhor JR sai de porta em porta batendo. É brincadeira um negócio desse, né? E pior que no decreto de criação dos comitês diz lá que a pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento, mas o senhor JR já demonstrou que ele não conhece nada de nada. É o que está na cabeça dele que ele acha que tem que tocar, né? E por isso que eles rasgam o regimento interno, que eles mesmos assinaram, porque o regimento interno é feito de forma coletiva. Então são várias cabeças pensando. Mas quando bate na cabeça deles, é o pensamento deles, né? Aquelas outras pessoas que pensaram, aqui quem manda sou eu, passou o presidente, a gente passa por cima, rasga, vamos tocar essa bagaça. É desse jeito. E aí onde eu falo a você que está me assistindo, coitado do povo carioca se depender desse pessoal. O estado do Rio de Janeiro está vergonhoso, como nós dissemos. Balneabilidade zero, segurança pública zero, educação zero, as escolas tudo pichada, as pessoas se drogando dentro das universidades. Tá vergonhoso o processo. E ó, batam palma para os seus representantes que estão aí nesses comitês de monitoramento. E diga-se passagem, essas mesmas pessoas participam de outros comitês, não de monitoramento, comitê de bacia como o Guandu, da Guanabara e por aí vai. São as mesmas figuras, eles encamparam, tomaram conta desses espaços, por isso que o Estado travou, o Estado não anda. Que seria um espaço de contribuição para o executivo, para melhoria no processo. Mas não, se melhorar o processo, essa galera aí eu fico imaginando, não estou afirmando nada, que eles vão passar fome ou não vão alimentar aí, né, essas suas arrogâncias, né? E aí eles não vamos consertar não, aqui a gente tem que ganhar, ficar aqui nesse ensaboando, isso aqui há de eterno, porque se a gente resolver isso, o que é que a gente vai falar depois? Eu faço o que da minha vida? A gente fica imaginando isso, né? Porque entra ano e sai ano. Comitê Guandu vai fazer 28 anos. Da Guanabara a gente ajudou a criar, vai fazer 18. O Guandu a gente entrou lá com 2 anos de criado, fizemos parte do comitê. Pergunta o que é que mudou da bacia do Guandu? Nada. Da Guanabara, nada. Os pinicões, Sepetiba e Guanabara, né, as baías, continuam sendo pinicão. E a galera passeando no Incobe. Incobe aonde? E ó, não é Incobe em lugarzinho mais ou menos não. Lençóis Maranhense, é só em área paradisíaca. O povo paga avião, alimentação, translado, é desse jeito. O povo que não tem condição de dar um passeio para a família, mas paga para essa galera ficar em Incobe para lá e para cá, só jogando conversa fora. O Comitê Guandu chegou ao ponto de ir para Portugal com o dinheiro, seu dinheiro, né? Dizendo que ia lá, não, porque lá nós vamos lá pegar uma tecnologia nova. Brincadeira, né? O próprio representante de Portugal falou, não, vocês não precisam vir aqui não, a gente faz aqui online, tranquilo. Pergunta se eles quiseram. O povo tá pagando pra gente passear em Portugal, vou deixar essa molezinha passar. Foi lá uma galerinha passear em Portugal. É desse jeito, é desse jeito. Mas tem mais. Vamos ver aqui mais uma participação, né? Mais uma participação desses representantes. Ah, tem um representante aqui. Muito bacana, né? Muito bacana. Essa representação aqui no comitê é do indivíduo que representa a sociedade, mas que não aparece. A imagem dele fica sempre lá, a bolinha, mas ninguém vê, não sabe quem ele é. Que é o senhor Adilson Trindade, né? É o cidadão da frecha. Ele, desde o início, criou lá um artigo
que era para dar uma frechada no meu coração, porque ele já vinha perseguindo a gente, né? Perseguindo por quê, né? Porque nós estávamos ali cobrando o cumprimento da base legal. Mas como eu disse, né? Base legal, eles não gostam de base legal. Aí tem que criar uma frecha, que é para dar uma frechada no coração daquele indivíduo que está buscando a base legal, que eles não gostam de base legal, né? Aí vem mais uma vez o senhor Adilson Trindade falar do vídeo que fizemos anteriormente, né? Que ele se sentiu ofendido. Ele deveria ter vergonha na cara, mas não, ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido com verdades, que é o que nós estamos apresentando aqui, verdades. Reunião marginal, né, que aprova tudo, sem base legal, que eles rasgam, mas estava lá o senhor Adilson Trindade validando tudo e chegou na reunião, inclusive no finalzinho, né? Quase no final. Mas é assim que eles se sentem. Vamos aqui à fala, né, do senhor Adilson Trindade. Vai dar. Só deixar registrado, não quero abrir discussão nenhuma, só quero deixar registrado, não sei se foi falado antes, como eu já disse, eu cheguei atrasado, né? A gente já discutiu, já votou pelo afastamento de uma determinada pessoa que voltou a publicar um vídeo com algumas coisinhas falando de vários membros, até ofendendo. Só quero deixar registrado isso, né? Mas não quero abrir discussão, esse assunto morreu, mas é importante a gente deixar registrado que essa pessoa voltou a insultar alguns membros e falar ainda de alguns assuntos. Falou pessoalmente no meu nome, falou o nome de várias pessoas, e é uma coisa extremamente chata, né? Enfim, só quero deixar isso registrado em ata, porque senão deixa ficar passando, e esse vídeo fica publicado no ar, criticando os membros, criticando pessoas de forma absurda, né? Até voltando a insultar outras pessoas, para você ver como a coisa é fantástica. Senhor Adilson Trindade. Se o senhor continuar assim, senhor Adilson Trindade, tô de novo falando no seu nome, leve para a próxima reunião. Vá lá de mimimi, se sentir constrangido, né? Que é assim que ele se sente, constrangido, de estar participando de uma reunião marginal, onde nós apresentamos os fatos, né? Que comprovam, que ele diz que está criticando. Eu não estou criticando ninguém. Eu estou apresentando fatos, eu estou apresentando ações bandidas, marginais de pessoas que passam por cima de regimento interno que eles mesmos aprovaram, senhor Adilson Trindade, né? O senhor nem a sua imagem o senhor coloca e está aqui representando a sociedade, que não tem nem o direito de ver a sua imagem. Coloque na reunião, senhor Adilson Trindade. Eu tô doido para ver a sua face, seu rosto, porque até agora ninguém consegue ver você. O meu não, o meu exponho, tá aqui, ó. O meu tá exposto. E tô mais uma vez falando no senhor. E vou continuar falando, porque o senhor tá lá representando a sociedade. Então eu tenho o direito de fazer críticas, mesmo que debochadas, irônicas, é meu direito, senhor Adilson Trindade. O senhor não está lá se representando, o senhor está lá representando a sociedade. A sua imagem ali tem que ser pública. O que o senhor fala, senhor Adilson Trindade, é público. O ministro do Supremo já disse, você não quer ser criticado, você não quer ser apontado, fique em casa. Se resguarde, guarde a sua privacidade. Agora, estando no espaço público, representando a coletividade, a sua imagem, o que o senhor fala e escreve, e devem ser públicas. E eu aqui tenho o direito de apontar e criticar. E como ministro, se o senhor estiver achando ruim, senhor Adilson Trindade, fique em casa. Faça um favor para a sociedade, porque o que o senhor está fazendo é vergonhoso. O senhor está contribuindo com um processo marginal que degrada o Estado do Rio de Janeiro, que prejudica o Estado do Rio de Janeiro, senhor Adilson Trindade. Faça esse favor para a sociedade. Tá? Faça esse favor. E se o senhor não quiser mais ser constrangido, né? E agredido, como o senhor disse, eu não sei qual é a agressão de mostrar a verdade, né? A verdade lhe agride, né? Aí volta naquele papo do vampiro. Verdade, base legal. Não gosta não, verdade, base legal. Aí, meu Deus do céu, nos ataca, não é verdade? Então pare de agir assim que eu vou parar de criticá-lo, de apontá-lo, entendeu? Do contrário, eu vou estar aqui sempre apresentando, apontando essas ações marginais e bandidas, tá? Que vocês aí vêm produzindo nos comitês de monitoramento, através dos presidentes e através de pessoas como o senhor Adilson Trindade, que está lá, ó, batendo palma, inclusive criando um artigo dentro do regimento interno para dar uma frechada naquele lá que está apresentando as verdades, né? Olha, eu vou falar um negócio. O mais interessante disso tudo, do senhor Adilson Trindade,
que ele está dentro de uma reunião marginal, comprovadamente, uma reunião que está à margem da lei, né? E ele mesmo constata a marginalidade no processo. E aí nós viemos aqui, apresentamos a marginalidade, isso para ele é agredi-lo, é ofendê-lo. Aí na próxima reunião ele estava lá, em mais uma reunião, nos agredindo, nos ofendendo, inclusive outras pessoas, e o vídeo fica lá, vai ficar lá. O vídeo vai ficar lá, porque o vídeo só tem verdade. O vídeo não tem mentira nenhuma. E nós apresentamos aqui, né, as verdades. E ele mesmo, o senhor Adilson, comprovou essa marginalidade. Vamos ao próximo vídeo da fala do senhor Adilson. Isso foi quase no finalzinho da reunião. Vamos à fala dele. E uma coisa importante, olha só, 25 membros, né? Aí se a gente descontar a secretaria, eventualmente alguém que está participando, não sei, a- é, o comitê, ele está bem, a gente está andando, mas com bastante dificuldade, assim, né? Isso aqui é uma integrada, então a gente tem que pensar também rapidinho, assim, a gente tem que se organizar rapidinho para essa estrutura mínima. Então, isso seria uma proposta, né? Que seria essencial a gente fazer isso e deixar isso na próxima reunião. Perceberam? A segunda fala do senhor Adilson. 25 membros nessa reunião marginal do dia 8/10 de 2024. 25 membros de 4 blocos. E ele mesmo fala, se você tirar as prefeituras que não votam, os participantes da sociedade civil que não votam, Ministério Público que não vota e a secretaria, sobrou quantos ali? De 25 membros? 10? 12? Não tem aí o quórum para tocar essa reunião marginal. Paridade, então, nem se fala. Paridade, meu Deus do céu. Essa que não tem mesmo. Inclusive na ideologia política. E aí o senhor Edilson comprova, né? Que a reunião é marginal. Aí lá, na próxima reunião, ele vai dizer, olha lá, ele estava lá nos constrangendo, nos agredindo. É sério, senhor Edilson? O senhor não teria que estar constrangido, não. O senhor não deveria estar constrangido e se sentindo agredido. O senhor deveria ter vergonha na cara, se sentir envergonhado. É o mínimo que se espera de uma pessoa séria num processo marginal, que é comprovado que é marginal, inclusive por ele. Mas ele não se sente envergonhado, ele se sente, né, agredido, atingido, né, e tal. Brinquedo não, senhor Adilson. Continua assim que a gente vai continuar mostrando as verdades, né? Essas marginalidades, essas ações bandidas, criminosas, né? De pessoas covardes, sem caráter, desprovidas de caráter, de raciocínio lógico, que detestam a base legal, a legalidade, né? Inclusive aquelas que eles mesmos criam. Mas agora vamos à fala da senhora Adriana Soteiro. Essa daí, então, doutora Adriana Soteiro. Ela mente para desmentir a mentira, com mais mentira continua mentindo, né? É algo assim que é brinquedo não, rapaz. É algo que é assustador. E é um cinismo, né? É um cinismo, uma falta de vergonha de certas falas e posicionamentos que, cara, vamos à fala da senhora Adriana Soteiro. Isso já no finalzinho da reunião. Em relação ao insulto, né, sofrido aí com um vídeo criminoso que foi enviado, tomando a gravação ilegal que foi feita dentro da reunião, né? Eu, enquanto membro do comitê, enquanto pesquisadora da Fiocruz, porque eu estou aqui representando a Fundação Oswaldo Cruz, né? Sofri vários insultos, não só nesse, como em outros, né? Já estou tomando as minhas medidas cabíveis, né? Mas se você desejar também conhecer o processo, né, que eu estou também no sentido de encaminhar um processo nesse sentido, como eu falei na última reunião, né, eu fui na polícia, não estava vindo presencialmente porque eu fiz um pedido de medida protetiva, né? Então se quiser também ser testemunha no meu processo, será muito bem-vindo. Até porque você foi também citado. Olha,
A cada fala da senhora Adriana Soteiro, nós constatamos a mentira. Como dissemos, mentir para a senhora Adriana Soteiro é algo tão normal quanto respirar. E ela continua nos caluniando, nos acusando, né? Ela chama de vídeo criminoso o vídeo que nós fizemos, que está no nosso canal, que só demonstra, né, verdades, mas ela diz que o vídeo criminoso, que foi tomado. Não, não foi tomado não, senhora Adriana Soteiro. A reunião do comitê de monitoramento, dos comitês de monitoramento, é pública. E eu, como cidadão e instituição, tenho o direito de gravar e publicar e fazer os meus comentários. E os meus comentários são sempre em busca da verdade, da legalidade, o cumprimento da legalidade, que é das bases, um dos alicerces da nossa instituição. Então nós gravamos e expomos para a sociedade essas reuniões que deveriam estar sendo expostas, já que vocês estão lá representando essa sociedade, não é? E aí nós fazemos aquilo que vocês não fazem. Só que aí nós apresentamos e mostramos ali a covardia, o banditismo, a falta de caráter, de vergonha na cara de vocês que estão lá representando a sociedade e ficam mentindo sistematicamente, inclusive em relação à nossa pessoa. Olha, eles foram lá, tomaram. Olha só, vídeo criminoso. São narrativas em cima de narrativas, né? Caluniosas, difamatórias, porque é isso que eles fazem. Vamos acusar eles daquilo que nós estamos fazendo. Só que o povo não cai mais nessa, não. Tá? O povo já deixou isso de lado há muito tempo. Com o advindo da internet, é por isso que vocês querem silenciar a internet, né? Querem silenciar porque a internet é isso, mostra a verdade. Antes nós tínhamos só a televisão que negociava tudo, entregava um pacote pronto e fazia a lavagem cerebral. Agora não, agora tem a internet para mostrar o outro lado. E nós aqui estamos sempre mostrando o outro lado de forma coerente, de forma séria, mostrando aonde está o erro, aonde está a base legal. Todos os nossos vídeos são assim, tá? Todos. Inclusive os nossos posicionamentos dentro dos comitês de monitoramento sempre foi esse. A busca pelo cumprimento às bases legais. Agora, o mais interessante, ou se a gente pode chamar assim, né? Porque eu já não sei mais o que é tão interessante nas ações da senhora Adriana Soteiro. Primeiro, que depois de ela dizer que o vídeo é criminoso, e aí ela já intimida, né, as outras pessoas, eu dei parte, eu dei queixa, eu abri uma queixa-crime, medida protetiva, deve ter sido medida protetiva contra ela mesma, né, porque medida protetiva por conta de quê? Por expormos a verdade? Chega a ser algo assim que a gente fica, mas medida protetiva por quê? Aí ela, se não bastar, seduz, fica ali seduzindo o senhor Adilson Trindade a fazer parte do processo dela. Como que o senhor Adilson vai fazer parte do processo? Olha, eu tô me coçando. Eu tô me coçando para chegar aqui uma intimação. Ai, para eu ir lá perante o juiz, quando chegar lá, ó, isso aqui são as minhas testemunhas. Eu vou dizer, mas como, excelência, como meritíssimo juiz, doutor, como é que pode essas pessoas serem testemunha dessa cidadã se essas pessoas estão lá coniventes, omissas e cúmplices de tudo que vem acontecendo? Isso é válido, doutor? Vale isso? Essas pessoas estão lá validando o que essa cidadã aqui está fazendo e ela traz essas pessoas para testemunhar a favor dela? É sério? Aí vamos ver o que é que o juiz vai falar, né? Perceba que o senhor Adilson Trindade está lá na reunião marginal e a senhora Adriana Soteiro já seduzindo ele para ir lá ser testemunha dela. Vá lá, seu Adilson Trindade, faça isso. Como eu disse, eu estou me coçando para ir para essa audiência, caso exista, né? Ocorra. Vamos ver se temos argumentação. E ó, senhora Adriana Soteiro, Adilson Trindade, aqui não é ameaça não, é prova, tá? Todas essas informações que nós temos e que estamos publicando em nossos vídeos, temos muito mais. Se eles não queiram saber, vocês, cidadão de bem que estão nos assistindo, nós temos muito mais informação. Só que não vamos expor tudo aqui, até porque num processo, né, você tem que ter aquelas informações para contrapor as argumentações dessas pessoas. E aí tá tudo muito bem guardadinho. No momento exato, essas outras informações serão expostas. Ou como serão. Mas vamos aqui, o último vídeo, né? E mais uma vez a fala aqui da senhora Adriana Soteiro.
ela toma conta, né, de todas as reuniões dos comitês de monitoramento. É impressionante. Ela que manda, ela que é a dona, ela que toma conta, e a galera lá, né, vai seguindo. Se bem que ela tá diminuindo, né, os seus seguidores. Pelo menos nessa reunião agora do dia 8, muita gente que vinha participando já, ó, deixou de participar, né? Deixou de participar. Outros estão ali, firme e forte, contra o senhor Aécio, né, da fase, que não vinha nem participando. Depois que nós fizemos o vídeo e constatamos que a fase não vinha nem participando, né, acho que participa por telefone. Aécio, ó, vamos lá, pô, tem que dar uma força. Aí ele, pum, comparece. Isso aqui não estamos dizendo que seja, não. Nós estamos supondo. Porque uma pessoa, uma instituição que não vinha participando, só participa quando interessa e dá aquele coro, né? Gente que não acaba mais de 30 participação. Quando interessa uma votação para eles. Quando é um tema para coletividade, não, fica aí 10 pessoas. Hã? Mas se fosse para tirar alguém que tá ali, né, aquela pedra no caminho, te garanto que ia ter 10 vezes aquilo que tá ali, né? Iam encher todo mundo. Vamos lá participar. Por isso que eles não tiram essas pessoas que não vêm participando. E o senhor Aécio ali agora tá firme e forte. E eu tenho aqui que agradecer o senhor Aécio, né, que ele, na fala, né, do senhor Aécio, ele coloca ali, né, que tá lá na rede, junto com todo mundo e misturado, né, a rede que fica tramando contra membros de comitê, como é o meu caso, né, Humberto e outros, para retirar esses indivíduos. Ele fica lá junto com todo mundo, né, e agora ele tá ali assiduamente, né, o senhor Aécio. Mas é desse jeito. Mas teve uma última fala aqui da senhora Adriana Soteiro, que, cara, mais uma vez, é mentira em cima de mentira, rapaz. Vamos à fala dela, depois a gente entra com um comentário e mostrando verdade. Verdade, tá? Esse aí. Então, foi feito um convite, né, através de para a gente que participasse da reunião ordinária do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Né, por ocasião dessa chamada, eu fui convidada, enquanto pesquisadora, a estar presente, né? Mas a Defensoria Pública também pediu se não poderíamos estar apresentando lá aquelas denúncias que foram feitas na Assembleia, né? O levantamento que foi feito em relação àqueles 20% que os recursos da SEDAI estavam sofrendo desconto para venda de água. Então, eles pediram para apresentar isso lá, porque eles entendiam que a defesa do consumidor deveria tomar alguma providência, né? Então, nós estivemos lá presente, e aí eu soube também que foi chamado o Licínio, assim como o JR, assim como o Eduardo, estiveram também sendo convidados, né? Eu coloquei aqui em tela para que vocês vissem a cópia, né, do secretário Gutenberg Fonseca fazendo o convite para essa reunião, tá? E eu acusei o recebimento, agradeci e confirmei, né, por ocasião, que a gente eu poderia só estar participando de 14 às 15 horas, ou seja, bem no início da reunião, né, em função da gente ter uma reunião no centro do Rio com o Ministério Público, porque eu e o Licínio havíamos recebido algumas pedidos, né, dos promotores naturais sobre alguns aspectos relacionados com os municípios onde eles estavam incumbidos. E aí a gente precisava estar presente às 15h30 no Ministério Público. Então, por isso que a gente falou, dá tempo, só uma hora a gente falar sobre isso. Ele falou que daria tempo, que ia agendar a gente bem para o início da reunião. Quando eu fui apresentada, né, para poder falar, tomaram o microfone praticamente na minha mão. Próximo, por favor. E aí eu relatei esse problema, né, que eu sofri, de retirar o microfone praticamente da minha mão por um membro do comitê que foi bastante desrespeitoso, por sinal, nessa reunião, né, e a pessoa pediu desculpa e falou que esse registro, né, iria estar sendo falado, então, na reunião deles, né, chamar a atenção da pessoa na reunião deles. Só para vocês saberem sobre esse episódio, né, que aconteceu com a gente. O doutor Licínio também ele se pronunciou nessa reunião, que ele ficou bem chateado com a forma que a gente foi interpelado, né, a pessoa falando sobre os comitês de monitoramento. Bom, como dissemos, né? É muita mentira. É mentira em cima de mentira. É mentira em cima de mentira que a senhora Adriana Soteiro
propaga a todo instante. E é sempre na arrogância, eu. Bom, a senhora Adriana Soteiro tinha dito que não estava indo na reunião porque pediu medida protetiva e bababá. Mentira. Ela não estava indo porque ela estava com um problema de saúde na família. A filha dela estava internada. E por isso ela não vinha participando das reuniões. Inclusive, eu que deveria estar assumindo, né, a vaga dela, porque ela diz que eu sou suplente. Na verdade, eu não sou e já provei isso no vídeo anterior e volto a repetir. Vamos deixar na descrição desse vídeo o vídeo anterior, que é longo, 3 horas e 40 minutos. Mas nós separamos, né, as partezinhas no YouTube, que aí você pode ir no tema específico, aí você não precisa assistir o vídeo todo. Então, ela diz aqui que, nessa reunião ela disse, eu peguei medida protetiva, por isso que eu não estava comparecendo. Medida protetiva deve ser contra ela mesmo, como nós falamos, né? E não foi por conta disso que ela não estava indo. Ela não estava indo por conta da saúde da filha dela. E nós era que deveríamos estar assumindo essa vaga. Que ela disse que nós somos suplente. Ora, suplente é o quê? É aquele que assume a vaga do titular. Se ela é a presidente titular, eu sou o suplente, eu tenho que assumir a sua vaga. Como é que é o nome que se dá isso? Vice-presidente, que inclusive está em ata, que nós mostramos no vídeo anterior. Mas vamos aqui, né, o que a senhora... A verdade sobre a questão da senhora Adriana Soteiro. Isso aqui, ela mandou no bloco 4, tá aqui, ó, bloco 4, né? Ela mandou essa mensagem aqui, que eu vou dar um zoom para os senhores lerem. Boa noite, minha filha recebeu alta hoje no final da tarde. Fez uma cirurgia na bexiga. Ainda está usando um catéter por 15 dias. Devo dirigir a reunião virtualmente. Pedi o apoio do JR e da Ilka, no caso de votação. Se ela estiver melhor, pela manhã, vou tentar ir presencialmente. Então, ela não estava indo por conta disso. Mas na fala dela anterior, ela fala que não estava indo por causa de medida protetiva. Veja a mentira. E aqui embaixo, os senhores percebam a ditadura no processo. Ó, somente administradores podem enviar. Quem são os administradores? Os 4 presidentes e a Genersa. As outras pessoas não podem falar, questionar, nada. É ditadura mesmo, é o que eles querem. Não, aqui só eu que mando. Eu publico, vocês têm que consumir aquilo lá e não pode falar nada não. Tá? Não pode falar nada. Tá aqui, senhora Adriana Soteiro. Isso foi antes da reunião do dia 8. Tá? Isso foi antes da reunião do dia 8 e foi publicado aqui no bloco 4. Perceberam que a gente aqui, ninguém fala por falar, ninguém aqui tá criticando, né, insultando. Não, nós mostramos a verdade. Mas eles se sentem aqui ofendidos, porque nós estamos mostrando a verdade. Agora tem um outro ponto aqui que é bastante interessante. É para que os senhores percebam, né, de como o eu mando, impera. Aqui está a fala do senhor Licínio, né? Senhor Licínio M. Rogério. E olha o que ele diz. Olha o que ele escreve, né? Bom dia, Renata e demais membros do Bloco 1, que ele representa. Parece que ele é sozinho do Bloco 1, né? Por isso que ele tem a estratégia de fazer esse tal de criar, né? Mesmo sem base legal, de forma marginal, o bloco de integração, que é porque eles não conseguem juntar ninguém. O Licínio é do Bloco 1. Quem são os integrantes do Bloco 1? Aí quando a gente vai ver os integrantes do Bloco 1, são os mesmos integrantes do Bloco 2, do Bloco 3 e do Bloco 4. Tem que rir, né? Tem que debochar. É por isso que eles fizeram esse bloco marginal de integração, né? Que é para dar uma escamoteada. E mesmo no bloco de integração, como comprovamos nesse vídeo, né? Não tem paridade, nem de ideologia política e muito menos quórum. Mas mesmo assim eles passam por cima da base legal, aprovam tudo, é uma farra, né? Mas aqui o senhor Licínio diz assim, como presidente do Bloco 1, ele podia colocar, né, como estando presidente, porque ele não é, ele está, né? Mas eles, como se apropriam, se sente, não autorizei nem vou autorizar. Quem manda aqui sou eu. O plenário é soberano não, soberano aqui sou eu. Né? Ele tinha que levar o tema pro plenário decidir se sim ou se não, mas é ele que manda. E ele escreve aqui, ó. Ele escreve, tá aqui, ó. Reuniões em lugares sem condições de trabalharmos com a necessidade, bababá, bababá. Aí vem com as narrativas, né? Sendo que o pessoal de Mesquita já pediu para as reuniões serem
lá em Mesquita, né? Pergunta se o senhor Licínio levou e os demais. O senhor Humberto de Carvalho disse lá em Mesquita, tem espaço, tem isso, não vou bancar o lanche, o café. Não vão! Eles só levam para a zona de conforto, que é o sindicato, que é da mesma ideologia política, né? Que é o conselho regional disso, daquilo, outro, que é da mesma ideologia política, né? Aí eles levam para a universidade, que é da mesma ideologia política, tudo lá no centro da cidade. Que ali tá na zona de conforto deles, né? Vim aqui para a Baixada, não, eu sou presidente, eu sou dono daquilo lá, pá, vou lá nada. O proletariado, né? É que tem que vir aqui, né? Os serviçais é que, do plenário é que tem que vir aqui onde a gente está. Nós mandamos, eu não aceito, no isso, naquilo outro. Perceberam aí o que eles escrevem? É desse jeito. E as mentiras da senhora Adriana Soteiro continuam. É um cinismo, uma falta de vergonha na cara, um mau caratismo, que eu vou te falar o negócio. E aí a gente constata aqui esses fatos, essas verdades. Olha, está nos agredindo, nos constrangendo. Eles se sentem constrangidos com a verdade. Ela disse que o senhor, numa reunião, que ela inclusive, né, os senhores viram lá no e-mail que ela publicou, que ela foi convidada. E se os senhores olharem o e-mail dela com atenção, que ela recebeu do senhor Gutenberg, o e-mail foi para ela. Não tinha cópia para o Licínio, para o Eduardo, não tinha cópia para ninguém, foi para ela. Sendo que ela, quando respondeu, ela respondeu com cópia para o Licínio, JR e Eduardo Figueira. E ela diz, não, que eles receberam. Ela sempre fala, não apresenta nada. Não, porque eles também receberam o convite. Cadê, senhora Adriana Soteiro? Eles receberam, de fato? Ou a senhora recebeu e respondeu com cópia para eles e foi lá no privado, ó, vamos lá, pessoal. Eu tenho o direito da dúvida? Não tenho, senhora Adriana Soteiro. Porque o e-mail do senhor Gutenberg não estava lá com cópia para os demais. O e-mail foi direto para a sua pessoa. E ela diz, não, que eu vou fazer uma queixa, que eu fui lá, né, vilipendiada, tomaram basicamente o microfone da minha mão. E essa pessoa, que ela não falou o nome, é o senhor Humberto de Carvalho, que estava lá na reunião e que é membro desse comitê de monitoramento, representando a defesa do consumidor. E essa reunião era de defesa do consumidor. E o senhor Humberto de Carvalho faz parte, ele é da defesa do consumidor do município de Mesquita, que vem incessantemente pedindo para a reunião do Bloco 4, que é o bloco que eu pertenço, da Baixada Fluminense, que ocorra uma reunião na Baixada. Mas o desrespeito desses presidentes que estão aí, presidindo desta forma os comitês, é algo tão absurdo. E aí a gente volta de novo a tocar no Ministério Público. Ministério Público, o pessoal da Baixada tem que ser assim mesmo, doutoras? Ficar à mercê desse tipo de gente? Se o Bloco 4 é na Baixada, até hoje não aconteceu uma reunião na Baixada Fluminense. Mesmo um representante dizendo que tem espaço, tem estrutura, tem lanche, eles não vão. O senhor Licínio chegou na reunião na maior cara de pau. Eu só vou se tiver lanche, tiver dinheiro da passagem. Só faltou ele pedir hotel, estadia, translado. Só faltou ele pedir isso. Agora, engraçado, né? O pessoal da Baixada, como eu, quantas reuniões eu fui no centro? Inclusive na Assembleia Meia Boca que eles fizeram para promover o político de estimação, eu tava lá. Paguei estacionamento, fui com a minha moto, mas eles não podem sair de lá para vir na Baixada, não. Baixada não. Vocês vão ter que vir me pegar aqui, porque eu sou o presidente do comitê. Aí a senhora Adriana Soteiro continua mentindo, como eu disse, respirar e mentir para ela deve ser a mesma coisa, né? Deve ser a mesma coisa, a gente supõe. Porque a gente fica aqui apresentando as verdades e eles se sentem constrangidos. Diz que o senhor lá, que ela não cita o nome, mas o senhor Humberto, quase tirou o microfone das mãos dela. E aí nós vamos ver aqui a verdade. Tá aqui o senhor Humberto. Quem tá com o microfone na mão é o senhor Humberto. E não a senhora Adriana Soteiro, que inclusive olha para ele com a cara de mal. E tá aqui o senhor Humberto com o microfone na mão e a senhora Adriana Soteiro olhando para ele. Bom, eu já conversei com o senhor Humberto, né, sobre essa questão, inclusive até disponibilizei aqui o canal
caso ele queira falar algo. Mas ele, nesse momento, né, hoje sábado, dia 12/10, ele está num congresso sobre defesa do consumidor e disse que não podia naquele momento. E o canal aqui está aberto, caso o senhor Humberto queira se posicionar em relação dessa fala da senhora Adriana Sottero, como a própria Adriana Sottero, Licínio, JR, Eduardo Figueira, e quem quiser, o canal é aberto. Aqui é democrático de verdade, aqui a gente briga e busca pelo cumprimento dos direitos e a legalidade. Isso tá lá, é alicerce da nossa instituição. E tá aqui tá a verdade, tá? O senhor Humberto simplesmente interpelou a senhora Adriana Sottero e os demais, porque ele, como membro do comitê, ele não sabia que o comitê ia estar ali se fazendo representar. E ela vem na disfarçatez dizendo, não, recebemos o e-mail, aí fomos tal, não deu tempo de levar para plenária. Mentira! Mentira! Basta ver o e-mail quando ela recebeu. E o Humberto já tinha me falado isso, a reunião, ó, demorou. Ela recebeu o e-mail, a reunião ia acontecer. E tem os grupos. Ela poderia ter discutido isso nos grupos, que inclusive ela cesseou lá a participação em 1 hora. Ela poderia ter discutido isso nos grupos ou puxado a reunião extraordinária. Olha, gente, plenário, que vocês são soberanos. Olha, recebemos um convite para estar junto ao governador para falar sobre defesa do consumidor. E aí? Nós aqui, presidente, produzimos uma pauta, mas estamos trazendo aqui para o plenário para que vocês somem com essa pauta, para que a gente vá lá, de fato, representar vocês. Porque o presidente representa quem? O plenário que é soberano. Não, não, não. Ela foi, não falou para ninguém, e o senhor Humberto foi pego de surpresa. Ué? E aí ele interpelou. Olha, vocês não podem estar aqui representando o comitê de monitoramento porque não tem deliberação para isso. E ela se sentiu, assim, ofendida e agredida com verdade. Eles se sentem ofendidos e agredidos, como o senhor Adilson Trindade, né? Ofendidos e agredidos com verdades. Olha, tem que respirar fundo, cara, para falar, para expor tudo isso, tem que respirar fundo. E tem o pessoal que segue eles, né? Se bem que tem uns que já estão abandonando, que viram, ih, não dá não. Você já viu sentar num ônibus, tem uma pessoa fedendo, né? Sentada numa cadeira, você senta perto, começa a sentir o fedor, você começa a olhar assim de lado, aí você se levanta, porque você não aguenta do fedor, você busca outra cadeira. Tá sendo assim, né? Tá sendo assim. As pessoas estão se afastando dele. Perceba a roupa da Adriana Sottero, né? Da doutora Adriana Sottero, vermelha. Aí ela diz que foi numa reunião com o Ministério Público, com os promotores naturais do Ministério Público. Mais uma mentira da senhora Adriana Sottero. E aqui nós vamos provar isso. Até porque nós tivemos nessa reunião, tá? Nós tivemos. Então, não dá para deixar passar. Aqui está a reunião com os promotores. E não são os promotores naturais. Isso aqui é o GTT. Grupo Temático Temporário do Ministério Público. Bom, aqui está a imagem, né, da reunião que a senhora, né, a doutora Adriana Sottero, disse que foi após a reunião lá com o governador, né, no Ministério Público, com os promotores naturais. Mentira! Mentira! Nós estávamos presentes nessa reunião e se os senhores olhar, né, à direita do vídeo está lá a nossa imagem. Nós participamos dessa reunião, que não foi com os promotores naturais. Nós temos lá de terno o doutor Tiago Veras, ao centro a doutora Gisele Pequeno, né? À sua esquerda a outra promotora, a doutora Nicolau, de vermelho a senhora doutora Adriana Sottero, né? Mais abaixo nós temos a assessora, né, do Ministério Público, está aí com o braço tatuado. Tem o nome dela aí na bolinha, os senhores podem consultar. Tá lá o senhor JR e o senhor Licínio. Então, esse é o GTT SBDS do Ministério Público. Não é a promotoria natural. E a doutora Adriana Sottero diz, não, estivemos com os promotores naturais, né? Não teve. Porque a promotora natural é a doutora Maria
Carreira Lustosa. Ela é da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Urbanismo da capital. Essa é a doutora natural. A senhora Adriana Sotero Martins, doutora, ela foi a uma reunião do GTT-SBDS. Mas aí ela, mais uma vez aqui, mente descaradamente, enganando a opinião pública, enganando aos cidadãos que ela se diz representar. E aí nós apresentamos os fatos e as verdades. Ele está nos constrangendo. É assim que essas pessoas agem. Assim. Bom, mais uma vez a gente fica aqui esperando, né, como cidadão e como instituição, que o Ministério Público tome alguma atitude disso que vem acontecendo, já que as promotoras do GTT SBDS, né, Grupo Temático Temporário do Ministério Público, acompanham isso de perto. E no documento do Ministério Público, nesse caso a resolução GPGJ número 2.489 de 10 de outubro de 2022, que instituiu, né, a política de representação institucional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro perante aos comitês de monitoramento previsto para os blocos de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Rio de Janeiro. Bom, essa resolução tem algumas determinações. Nós vamos até essas determinações para apresentar alguns pontos que acreditamos ser fundamentais. E aí é onde, de novo, nós vamos nos dirigir às promotoras do GTT SBDS, né, que estão ali acompanhando essas reuniões dos comitês de monitoramento, reuniões marginais, inclusive comprovada por eles mesmos, né? Reunião sem quórum, onde não se aprova a ata, onde não se aprova nada, né? E todo mundo aprova tudo e vamos, né, empurrando. E tem algumas determinações nessa resolução bem interessantes. Devem os membros designados promover reuniões periódicas, estabelecer canal de comunicação com órgãos ministeriais dotados de atribuição natural, ou seja, o GTT-SBDS tem que produzir relatório e encaminhar para a promotora natural, que já apresentamos aqui. Então, esses relatórios estão sendo feitos. E aí tem várias outras determinações, tá? Os membros designados devem encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça relatórios semestrais, ou seja, essa resolução do Ministério Público, né, resolução GPGJ número 2.489 de 10 de outubro de 2022, ela estabelece critérios, regras, né, e ações que devem ser tomadas no caso, pelas, né, promotoras de justiça do GTT SBDS. E aí fica a nossa pergunta, o nosso questionamento direcionado aí às doutoras promotoras de justiça, se as doutoras estão cumprindo essa resolução. Porque aí se as doutoras estiverem cumprindo, nós vamos cobrar da promotora natural. E aí, promotora natural? E aí? Quando é que uma medida do MP vai ser tomada? Porque não dá para ficar esperando, né, uma consciência nesse pessoal. Porque há 2 anos, mais de 2 anos, eles não tomaram nenhuma consciência. Mesmo nós expondo tudo que nós estamos expondo aqui, das reuniões que acontecem, né, do mau-caratismo, banditismo, falta de vergonha na cara, de cumprimento de base legal, enfim. Nós estamos mostrando isso toda hora. E eles não mudam. Continuam com as narrativas criminosas, marginais, covardes. E continuam lá fazendo o que querem. Então, se o GTT, as promotoras do GTT, estiver encaminhando, doutoras, eu gostaria muito de saber isso. Inclusive, já até perguntei isso para a promotora natural. Porque aí eu vou começar a cobrar da promotora natural. E aí, promotora? Quando é que a doutora vai tomar uma medida? Ou a sociedade vai ter que continuar convivendo com isso? Porque tá
Tá complicado, tá chato, tá chato. Aí tá feio pro Ministério Público ficar acompanhando essa situação e não tomar uma posição onde eles mesmos constatam a marginalidade no processo, a falta de cumprimento da base legal, eles mesmos comprovam. Onde nós estamos aqui a cada reunião comprovando que eles não cumprem base legal alguma, nem aquelas que eles assinam. E aí o Ministério Público continua ali observando tudo e não faz nada. Fica aí a nossa indignação e a nossa cobrança a promotoras de justiça e a promotora natural, que vamos estar encaminhando esse vídeo também. Né? Nós vamos estar encaminhando. E os senhores dos comitês, né, se não quiserem mais ser constrangidos, mudem suas atitudes, seus comportamentos, passem a cumprir a base legal, inclusive aquelas que os senhores estão assinando. Bom, esperamos aqui ter trazido bastante informação para todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro em relação a estas representações deploráveis nos comitês de monitoramento do estado do Rio de Janeiro, que deveriam estar atentos aí no processo de concessão, se a documentação assinada entre a concessionária e os governos se está sendo cumprida. Mas aparentemente isso não é um objetivo dos comitês de monitoramento através de suas representações. O decreto é claro, mas para os presidentes, o decreto, tô nem aí, né? Vou colocar aquilo que sai da minha cabeça e vamos tocar, ó. É desse jeito. Esperamos que um dia isso mude e que o estado do Rio de Janeiro deixe de ser lastimável, seja nas questões de vulnerabilidade, questão hídrica, enfim, e nos demais questões que falamos aqui. Saudações socioambientais e até a próxima. E que a próxima seja melhor que essa. Porque não vemos melhoria alguma. Só piora, né? Mas vamos continuar aqui insistindo. Retroceder nunca, render-se jamais.